Ainda usei o telefone desse senhor e falei por 2 horas. E isso mudou muito a minha vida, porque muito do meu percurso político, digamos, foi determinado e transformado naquele momento. Outras coisas vocês vão conhecer, mas queria uma salva de palmas bem forte para o Salomão Moiana, o mais velho Salomão Moiana. Bom, tem também aqui nesta sala muitas pessoas, muitos influenciadores digitais, pessoas muito importantes na sociedade, são muitos aqui nessa sala, para não nomeá-los, mas vou pedir também a todas essas figuras que têm contribuído bastante para a democracia, para o debate político nacional. Também uma salva de palmas para eles, que eu não os nomeei. Então, mas a maior salva de palmas de todas é para a pessoa que tem tratado do meu cabelo, Francelina Mondlane. Mas não estou a desvalorizar, só estou a ver uma feminista ali a dizer isso. Então, quer reduzir aquela senhora sobre tratar o cabelo. A minha esposa é médica, ela é médica, é especializada em oftalmologia, mas acredita que ela largou tudo isso para trás para se juntar a esta luta. Portanto, não é só do cabelo que ela trata, mas também minha conselheira, minha amiga e, sobretudo, a pessoa mais corajosa da minha família é ela. Quando todos estamos com medo, estamos embaixo, estamos a chorar, quem nos levanta é exatamente ela. Então, mais uma salva de palmas para ela também. Ok, nós vamos ter também hoje alguns oradores que vão estar virtualmente. Não sei se estão ligados ao Zoom, não sei se a equipa de produção já as localizou. Estão ligados ao Zoom. Portanto, tenho uma amiga que eu vou aproveitar de desvendar isso. Espero que ela não se sinta mal com este assunto. A primeira vez que eu fiz posso dizer assim, provoquei um dos maiores temas para ser debatido no Parlamento, foi na altura que Moçambique dizia que já estava a começar a ter os dividendos da indústria extrativa. Então saiu uma notícia numa parangona, num dos jornais nacionais, a dizer que Moçambique ia ganhar de mais-valias cerca de 350 milhões de dólares. Acho que era uma operação entre a Eni e a ExxonMobil na altura, venda de ações ou alguma coisa assim parecida. E toda a gente batia palmas e eu fui ter com essa senhora. Ela trabalhava na altura numa organização da sociedade civil muito conhecida e eu dizia que tinha desconfiança que aquele número não estava certo. E ela trabalhava muito na indústria extrativa. Então ficamos 2 dias ali, pegamos a lei, pegamos aquela fórmula do cálculo das mais-valias, ficámos a trabalhar juntos e depois descobrimos que o país, afinal de contas, devia ter recebido 850 milhões de dólares e não 350 milhões de dólares. Então ela é que me ajudou a fazer essa descoberta. Eu corri para o Parlamento todo satisfeito a dizer que uma grande descoberta que fizemos. Vocês lembram-se daquela passagem do Arquímedes, né? O Arquímedes, né? Do Eureka, portanto, aquela questão dos fluidos e tudo mais. O homem que até levantou nu, começou a correr pela cidade e disse que descobriu. Então, eu estava mais ou menos assim, como o Arquímedes. Então, todo satisfeito porque tínhamos feito uma grande descoberta e quem me tinha ajudado a fazer esse cálculo é uma senhora que vai ser oradora hoje, virtualmente, e espero que possam colocar, chama-se Fátima Mimbir. Não sei se a imagem dela conseguem apanhar no Zoom, se calhar não. Mas se não encontram, mas a salva de palmas pode ser. Porque... também queria uma salva de palmas para uma senhora incansável, uma feminista quase doentia. Há quem diz que o nosso projeto político é mais machista, é mais da direita, não sei o quê, mas pessoas cruciais que, para mim, mudaram a minha vida, nem tem nada a ver com esse tipo de ideologia. Típico está aqui, é uma senhora muito, que eu respeito bastante, que hoje vai ter também a sua intervenção, chama-se Conceição Osório. Peço uma salva de palmas também para ela. E mais uma oradora. Tá bem, aqui está a Conceição Osório. Temos mais uma salva de palmas para a Conceição Osório. Temos hoje também como oradora
uma senhora, espero não me estar a enganar com esta análise, mas eu acredito que deve ser uma das maiores especialistas em estudos africanos, sobretudo a questão da história política africana moderna, com maior enfoque para os países de língua portuguesa. Ela é angolana, portuguesa, não é? Um bocadinho a mistura. Chama-se Paula Cristina Roque. Não sei se conseguiram. Aqui está ela. Tá, essa. Então, era esta. Agora, eu também queria fazer um agradecimento muito especial. Espero que aquela menina que está ali não fique zangada comigo, porque há um conjunto de médicos que se juntaram para solidarizar-se comigo e também para se solidarizarem com pessoas que eram, digamos assim, pessoas que foram feridas durante o período das manifestações e que eram rejeitadas no Sistema Nacional de Saúde. Então esses médicos juntaram-se para ajudar essas pessoas do espírito humanista. Então a representante desses médicos está aqui, mas eles como andam ocultos, se eu disser quem é, então a seguir o CIS e o Cernic vai começar a fazer convites para um café para ela. Então vou evitar nomear aqui a ela pessoalmente, mas uma salva de palmas bem fortes para a Associação Médica. Bom, esse era o tema dos agradecimentos e salientar, digamos assim, as pessoas têm contribuído muito, não só para a Anamola, mas também para o país. Mas também foi para mim foi um grande truque, né? Como não tinha muita coisa a discursar, disse, bom, já que tenho mais ou menos 5 minutos, se eu começar a salientar as pessoas, agradecer a isto, agradecer aquilo, o tempo termina, eu vou dizer, por causa do tempo, tenho que me sentar, então já não preciso fazer nenhum discurso, então safo-me assim, não é? Mas ok, olha, o que eu posso dizer relativamente ao Conselho Nacional? Bem, primeiro queria em linhas muito gerais, não vou vos fazer para perder muito tempo. Quem quiser explorar um bocado a visão, o projeto político, econômico, social da Anamola, eu vi ali que reproduziram os livros do nosso manifesto eleitoral. Como o professor Timana dizia, aquilo não era um manifesto, era um programa de governação. É por isso que, apesar de ter ocorrido o processo eleitoral, ele continua, digamos assim, atual, porque não foi apenas para uma candidatura presidencial, mas foi um projeto, a visão de um programa de governação para os próximos 10, 15 anos do país. Então, basicamente, o nosso programa político do partido está muito inspirado no manifesto que apresentamos no ano passado. Então, para não vos cansar muito, voltar a repetir as mesmas coisas, o livro já está publicado em livro. Penso que ali na entrada os livros estão ali, têm feito a exposição deste livro. Penso que existe também em algumas bibliotecas nacionais. Mas posso talvez salientar 2 ou 3 aspectos que eu penso que é o foco daquilo que nós sonhamos para Moçambique, aquilo que nós pretendemos para Moçambique. A primeira coisa é, nós nos identificamos, antes de começarmos a falar de um programa de governação ou um programa político e tocar nos aspectos técnicos da economia, da sociedade, da educação, do turismo, da agricultura, nós achamos que era importante nós definirmos que valores é que nós temos. Porque a nossa crença é de que você nunca pode fazer nenhuma política pública ser bem-sucedida se você, como ser humano, os teus valores como pessoa, como cidadão, forem divergentes da política pública que você defende. Então, isto é uma das razões por que razão? Essa é uma das razões, passa a repetição, essa é uma das razões que nós temos ciclicamente em Moçambique, por exemplo, planos de ação de combate à corrupção, planos de ação de combate ao tráfico, mas você vê os números da corrupção, do crime a crescerem. Por quê? Apesar de haver muito investimento, né, normalmente, é por isso que nós também pedimos aqui, agradecemos muito a presença do embaixador da Noruega. Por quê? Porque também acreditamos que depois desta sessão eles vão ver qual é que é a linha de financiamento que existe na Noruega para nós. Então,
Então, quer dizer, para além dos financiamentos que normalmente estão associados a estes programas, né, sempre vem com uma componente financeira, uma componente logística, não sei o quê, que sempre vai crescendo, mas nós notamos que, de forma inversamente proporcional, os números do crime também crescem e a qualidade do crime também cresce, não é? Por que isto acontece? Acontece por uma razão simples, é que quem está a apresentar o programa, ou o plano de ação, o plano estratégico de combate à corrupção, ele próprio é o mais corrupto entre os corruptos. Então é impossível combater a corrupção com o corrupto. É impossível combater o roubo com o roubo. O que vai acontecer é que, se o corrupto está na posição de liderança do combate à corrupção, o mais lógico é que a corrupção vai, a escalada da corrupção vai aumentar. Então, tendo isto como princípio, nós definimos que, olha, nós não podemos nos apresentar em público sem dizer quais são os valores nossos, quais são os princípios inegociáveis do ANAMOL. Então, um dos princípios inegociáveis do ANAMOL é exatamente o princípio da justiça social. Quer dizer, não podemos defender nenhuma política pública, não podemos defender nenhum programa de governação se isso não atravessar ou passar pelo eixo da justiça social. Portanto, se isto não servir para os outros, não servir para a comunidade, então não vai servir para ninguém. Portanto, isto é fundamental para nós, é um dos valores fundamentais da nossa luta. Outra questão também para nós é a questão da ética política, a integridade. Nós definimos isto como um valor central da ANAMOL. Se você não é íntegro, você não vai cumprir nem com a sua palavra, você não vai cumprir com nenhuma promessa, nem eleitoral, nem qualquer outra que você fizer. Então, essas duas são mais ou menos 8 valores que nós temos de princípios, mas eu salientei aqui 2, que achei fundamental, que é a justiça social e a questão da integridade, ou então ética política. Isto é fundamental. Portanto, todos nós estamos aqui, queremos nos apresentar à sociedade com base nestes valores. Depois destes valores é que nós podemos começar a falar de algumas questões técnicas, concretas. E uma delas é o que aqui acabei de dizer, que tem a ver com boa governação. Para haver boa governação, um dos elementos fundamentais é um combate firme, cerrado, inegociável à corrupção. Portanto, a corrupção em Moçambique, segundo um estudo do Banco Africano de Desenvolvimento e de um dos institutos de pesquisa de Moçambique, dizem que desde 1975, da independência nacional até hoje, a corrupção consumiu ou desviou, digamos, do investimento público 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares. 15 bilhões de dólares dava para concluir toda a Estrada Nacional número 1, até de se calhar colocar um comboio de alta velocidade que liga a Ponta Cabo Delgado à Ponta do Ouro. Dava para fazer uma série de diques, pontes, estradas, regadios, escolas, hospitais e por aí fora. Mas isso tudo foi consumido pela corrupção. Portanto, é um assunto sério. Então, se nós não realmente temos um posicionamento muito firme em relação à corrupção, tudo que a gente for a prometer, tudo que nós formos a desenhar para o país, já está, digamos, prejudicado. Outro aspecto extremamente importante, crucial, estou a tocar alguns aspectos pontuais, despartidarização do Estado. Isto é fundamental, não é? Há vários termos, né? Eu lembro-me, já estive numa outra formação política, como não queríamos usar o termo despartidarização, porque achávamos que estava um pouco gasto, então nós usamos o termo apartidarização, mas acaba dando a mesma coisa. Na verdade é retirar influências, a promiscuidade do partido que está a governar ou outros nas instituições públicas. Aquilo que os brasileiros tiveram um termo que eu gostei bastante, achei muito interessante a forma como o Brasil chama isto. Eles dizem que eles querem construir um Estado impessoal, quer dizer, um Estado que não olha para a pessoa, para o partido, quem é e deixa de crer. E fizeram um documento, um calhamaço, para garantir o Estado impessoal, que é uma coisa impressionante. Eu penso que podia ser um bom exemplo de estudo para nós, de como é que nós operacionalizamos esse termo de despartidarizar um Estado, ou apartidarizar um Estado. Tornar um Estado neutral, né? Um Estado neutro perante a sociedade, perante as pessoas. Isto é fundamental para nós. Outra questão essencialíssima
o nosso presidente do Conselho Jurisdicional, ele disse assim, anda-se a falar muito aí de reforma do Estado, nós também no Parlamento não, nós no nosso manifesto colocamos muitos pilares sobre a reforma do Estado, temos, não sei, cerca de 7 ou 8, 9, 10 pontos. Ele disse que, olha, eu resumiria tudo isto num único ponto. Então nós perguntamos a ele, mas qual é esse ponto? Ele disse, a única reforma que uma vez feita afeta todos os outros setores, diz que é a reforma da justiça. Não, se a justiça for imparcial, autónoma, independente, objetiva, afeta tudo. Afeta a economia, afeta a sociedade, afeta a cultura, afeta o Estado, afeta tudo. Então, de fato, acabamos por essa via dar um enfoque muito grande na questão da reforma da justiça. E uma das questões da reforma da justiça que nós queremos focalizar é a questão do dinheiro. Porque hoje em dia, a supremacia que existe do governo sobre o sistema de justiça é por causa do orçamento. Portanto, o governo controla o orçamento do sistema de justiça, então o sistema de justiça não pode, os tribunais não podem funcionar como verdadeiramente um órgão de soberania, porque existe quem lhes controla o dinheiro. Então o nosso grande enfoque hoje é a questão da autonomia financeira do sistema de justiça. A execução orçamental do sistema de justiça tem que ser profundamente, totalmente, absolutamente autônomo. Não pode acontecer o que hoje é feito. Há um orçamento do Estado que é aprovado e depois o valor que é para o órgão de soberania, que são os tribunais, e para o órgão de soberania, que é o Parlamento, a execução é feita a partir do Ministério das Finanças. Portanto, o Parlamento, quando quer dinheiro para pedir aos deputados para ir fiscalizar a ação do governo, pede ao próprio governo dinheiro para fiscalizar o governo. Então, às vezes, o governo diz que não tem cabimento orçamental para o Parlamento não fiscalizar o governo. Isto é um absurdo, isto não pode acontecer. Então, a autonomia financeira para a justiça, isto é fundamental, é a execução orçamental de justiça. A reforma do sistema eleitoral, claro, tudo o que aconteceu em Moçambique, vocês sabem que essencialmente, tem outros fatores, mas essencialmente tem muito a ver com a questão do nosso sistema eleitoral. Tem a ver como é que funciona o nosso sistema eleitoral. Então, nós isso queríamos também, há várias ideias que não vale a pena aqui estar a levantar, que é um campo muito vasto, muito complexo, mas uma das questões que nós já identificamos, mediante a experiência que nós tivemos, temos que trabalhar um bocadinho na questão do apuramento. Como é que se faz o apuramento? Porque quando há votação, aquele dia em que se vota, normalmente a margem de erro não é mais do que 10%, 15%, mesmo com enchimento, né? Pode encher como quiser, mas a margem anda para isso, cerca de 10%, a 15%. Portanto, aqueles primeiros editais que são colados na parede ali, mas tem uma certeza cerca de 90%. O que acontece é quando se passa para a fase seguinte, o chamado apuramento intermédio, ou apuramento distrital. Aí que começam as baralhadas. E depois, até o anúncio dos resultados definitivos, às vezes são 3 meses depois. Então, o primeiro resultado e o último, aquilo é o 880. Né? É a diferença da noite para o dia. Então, a nossa grande questão aqui é termos que criar um consenso nacional em que permita que o apuramento seja conhecido primeiro online,